Olá pessoal, eu sou a Carol aqui do Livroteca com Chá e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês mais uma resenha de um livro que eu li já faz em torno mais ou menos de um mês que eu já finalizei esse livro. E sem mais delongas, né, falando realmente que livro seria este, é O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. E este livro eu li em conjunto com o grupo, né, do Clube de Livros lá da livraria, daqui da minha cidade. Onde a cada 2 meses a gente pega 2 obras e faz a leitura deles e depois a gente marca um encontro e nesse encontro a gente vai fazer uma discussão, explanar, né, sobre as nossas impressões, sobre tudo o que a gente sentiu, o que a gente entendeu, né, tudo que o livro conversou com a gente. E esse livro nada mais foi do que muito interessante. Eu acabei não participando dessa roda de conversa, por conta que eu acredito, eu nem me recordo, mas eu acredito que eu acho que eu já tinha iniciado as minhas aulas ou por algum motivo eu acabei não indo, mas eu não deixei de ler, né? E eu achei bem interessante, né? O livro ele foi escrito por volta da década de 1950 e ele se passa também nesta década. É um autor que ele é norte-americano, mas ele viveu, né, por um tempo na França, onde ele acabou falecendo por lá também. É um autor, um escritor que nessa época, vamos se dizer que é um clássico moderno, né? É um escritor que tem uma essência na sua escrita para conversar, né? Uma conversação mais íntima com o leitor e faz a gente imergir também na história, né? Esse livro ele foi traduzido por Paulo Henriques Brito, até tem o meu sobrenome aqui no tradutor. Tradução é muito fluida, é muito boa, dá pra gente entender, tem aquela percepção mais, vamos se dizer, mais fácil da escrita do James. E é um escritor, gente, que tá certo que esse livro ele já foi várias vezes resenhado, inclusive aqui no YouTube se tem bastante resenha sobre essa história. Se eu não me engano, há uma adaptação sobre essa história, O Quarto de Giovanni. E o livro ele vem trazer, a história vem trazer da seguinte forma: é o David, ele vem trazer já logo no início da história que o que vai acontecer, né, com o Giovanni. O Giovanni, ele é um menino, um moço que trabalha num restaurante, num bar, né, e ele é um menino homossexual. E o David, ele está na França, né, faz parte de uma família rica, dos Estados Unidos, da América do Norte, mas ele está na França. E ele possui uma noiva, aonde ele pediu essa noiva em casamento, mas ela, ou para desconversar, ou se sentindo muito insegura, ela resolve, né, pedir um tempo, sair da França, né, fazer uma viagem pelo mundo. Se eu não me engano, é na Itália, tá? Eu não tenho alguns pontos específicos, gente, porque faz bastante tempinho que eu finalizei essa história. Mas o principal que me tocou, que me deixou mais assim, que ficou mesmo, eu vou trazer aqui para vocês. As minhas impressões, as partes principais do livro. No início ele já vem dizendo, né, ele vai contar uma narrativa que conta um pouco sobre a história do David, logo após ele conhecer o Giovanni e ter uma certa forma, um relacionamento com ele. É um relacionamento a princípio de amizade, junto com outros amigos também, mas depois esse relacionamento, o sentimento vai se aflorando e eles vão ter um relacionamento. Por muito tempo, né, eu continuei a leitura,
sempre me perguntando sobre qual era o principal personagem principal desse livro, né? Porque tem várias nuances, várias ênfases, várias camadas com a narrativa do David, que ele vai trazendo muito sobre a personalidade dele, até algumas partes da infância dele, onde ele se descobre e aonde ele descobre esse sentimento dele, a descoberta que ele tem, a primeira descoberta que ele tem no gostar, né, de um outro homem. E para isso se torna muito pesado para a cabeça dele, para o sentimento, para o coração dele, pelo que ele pensa. A gente sabe que aqui a história se passa na década de 50, então nessa época era muito mais imposto algumas regras, algumas leis, principalmente nessa parte, né, na França, em alguns pontos, né, havia muita cultura, havia muito tradicionalismo, havia muito recriminação sobre certos gostos, sobre certos affairs, sobre certos relacionamentos, que hoje em dia a gente pode sim falar com mais abertura, falar com mais clareza, que não vai ser tão velado, né? Mas nessa época era muito difícil até de se entender, até de se deixar subentendido, né? Até a pessoa entender o que realmente ela tá sentindo, o que ela realmente quer da vida dela, vai criar uma incógnita, vai criar várias confusões realmente na própria cabeça. E aqui o David ele vem trazer, né, que após algum tempo, depois de conversar com o Giovanni, ter aquela amizade, ele sai do hotel onde ele estava hospedado, né, porque ele estava aguardando a noiva dele retornar, e ele vai morar junto com o Giovanni por um tempo neste quarto. Então, este quarto ele vai se tornar também um personagem nessa história, né? E por muitos momentos ele vai relatar esse quarto como um quarto bagunçado, um quarto sujo, um quarto que falta muita coisa. E me deu aquela percepção de que ele estava não só falando do quarto, mas falando dele mesmo. Então, ele queria estar ali, né, naquele relacionamento, ele queria ter o Giovanni, porque ficou muito claro que ele gostava do Giovanni, que ele amava o Giovanni, mas por um outro lado ele abominava aquele sentimento, né? Por causa da cultura, do social, do ser um cidadão politicamente correto, o que tudo naquela época, né, condizia que era o correto. E já desde o início já vem falar muito sobre isso, né? Sobre o que ele, como que ele se sentia, como ele se via, né? Muitas vezes ele falava que amava, muitas vezes ele falava, ele correspondia, ele demonstrava o seu amor por Giovanni. E Giovanni, ele sempre foi muito receptivo, né? Ele mostrava de todas as formas também o seu amor, a sua paixão pelo David. Mas em outros momentos, David o repugnava, o odiava, ele comentava, né? Então, esse livro, ele não é um diário, mas é como se fosse um diário, é como se não tem a descrição de um diário em si, mas a gente lendo ele, a gente entende que é como se fosse uma uma carta, né, que ele vai trazendo, assim, é como se fosse uma carta, é como se fosse um desabafo de um homem que não queria estar sentindo tudo aquilo ali, né, então, em muitas vezes, eu tive um pouco dessa confusão na hora da história, em saber o que realmente era, se ele amava, se ele não amava, se ele gostava ou não, e isso o autor, ele deixou muito para o leitor pensar, inclusive até sobre quem realmente era o personagem principal, porque David está aqui contando sobre a vida de Giovanni dentro deste quarto. Em alguns momentos eu também visualizava o quarto em si como o próprio personagem, né, principal. E ele vai acontecer uma coisa assim muito impactante no final, né, sobre o que vai acontecer. Na verdade, o que já aconteceu, porque ele já inicia o livro, a história dessa forma, sobre o fim, né,
do Giovanni. Eu não vou falar outros pontos, porque senão vou trazer outros personagens que eu acredito que são importantes também para a história. Vai trazer um tempero a mais, vai trazer um significado a mais. Só que, para mim, o principal dessa história é o David, né? Com a sua narrativa, com a sua narração. O Giovanni, né? Que é o seu companheiro. E também o próprio quarto em si, que vai se transformar num terceiro personagem aqui muito importante. Então, eu achei a escrita dele muito boa, muito sutil, né? Depois eu fui aprendendo e fui buscando algumas informações sobre o próprio autor. Ele é um autor que é um autor negro, né? Ele era muito conhecido por escrever sobre racismo, por escrever sobre a homoafetividade. E nesta época era muito difícil falar sobre isso, né? Esse livro ele não vem trazer sobre o racismo em si, mas ele vem trazer sobre o relacionamento homoafetivo. Ele deixou muito claro sobre o posicionamento dele e, ao meu ver, pela data, pela época em que foi escrito, percebe-se que o autor ele quis deixar um recado aqui, né? Que apesar do amor, apesar da paixão e de que qualquer ser humano pode amar, pode ser amado, dependendo da situação, dependendo o medo, né, da sociedade, o medo da cultura, isso pode emplacar ou transportar, né, o sentimento de amor pela repugnação, pelo ódio, né, pelo querer sair daquele local, daquela situação. Então isso deixou bem claro, ficou muito claro. A história é muito boa e dá a se pensar também, né, sobre as dificuldades que não digo que nos dias de hoje sejam tão impregnadas dessa forma, né? Porque hoje já mudou muita coisa, mas ainda tem muito que se mudar. Então eu acredito que é uma leitura temporal, é uma leitura que vai trazer uma história lá do passado, de como era vista o próprio relacionamento homoafetivo e vai fazer com que abra um leque também para um novo debate, né, sobre o que acontece nos dias de hoje. Claro que de uma forma velada, hoje ainda acontece muita coisa para quem tem relacionamentos homoafetivos que não sejam conforme o padrão que a sociedade implica, que a sociedade impõe. Mas é um livro maravilhoso, eu super indico. Com certeza eu quero ler mais obras do autor. É um autor que me cativou. Eu precisei cultivar bastante as informações, o próprio texto, a história dentro de mim, deixando marinar todas as informações. Eu quis absorver bastante para poder trazer aqui para vocês, porque não é um livro qualquer e não é uma história e não é uma escrita que você termina de ler hoje e amanhã já vai estar falando, já vai estar escrevendo sobre o que você entendeu. A gente precisa amadurecer alguns pontos para conseguir entender a história. Não por se tratar de uma história difícil, é uma história muito simples e é uma história que acontece nos dias de hoje, mas para a gente refletir mesmo, né? O que a gente pensa sobre, porque como a gente está fora da situação, é, é muito fácil o pré-julgamento, é muito fácil dizer que isso é uma história banal, uma história simples, mas não é, né? Parece ser, mas realmente isso acontece, isso já aconteceu e muitas vezes. E como eu já citei, é um livro atemporal e eu super recomendo, tá? Eu recomendo demais o livro e pretendo eu ler mais histórias sobre alguns pontos e outros posicionamentos que o autor vem trazer pra gente nas histórias dele. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês não leram ainda o livro, eu super recomendo O Quarto de Giovanni. Eu não me recordo se tinha outro nome anteriormente, eu acho que era só Giovanni, não existia o nome do quarto, mas eu recomendo, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para compra, se vocês quiserem comprar em e-book ou no físico e não adquiriram ainda. Vou deixar aqui, vocês vão estar ajudando bastante o canal, com o nosso link. E se caso vocês já leram,
Eu preciso saber de vocês o que acharam, deixem aí nos comentários se vocês gostaram, as ressalvas, suas impressões. E é uma dica para vocês lerem até o final do ano, e quando vocês terminarem de ler, pode vir aqui, voltar no vídeo e deixar também as impressões de vocês. E eu acho que é isso, tá, gente? Muito obrigada pela companhia, muito obrigado por todo o carinho desde sempre e até a próxima resenha. Até mais.